Olá, graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Jó, do capítulo 29 ao capítulo 32, nós lemos a sequência da defesa de Jó, que começou na porção anterior, do dia anterior, e notamos também na porção de hoje a entrada de um novo personagem que vai ainda fazer algumas ponderações e argumentações, inclusive na porção seguinte. A crise de Jó é que ele não se vê exatamente como um ímpio que faz coisas erradas, coisas ruins, e que normalmente recebe o troco por conta das coisas erradas das suas ações. A questão é que a situação dele é realmente diferente, mas isso nós sabemos por ler a história. Ele que estava vivendo, os amigos dele que estavam junto com ele não sabiam desses detalhes que nós já temos conhecimento desde o início da leitura do livro. Eles não tinham conhecimento enquanto estavam experimentando aquela situação. E então eles acreditavam que podiam aplicar as mesmas ideias, as mesmas teorias, as mesmas impressões com relação ao que acontecia com os outros na situação que Jó estava enfrentando. Para nós, que temos o conhecimento desde o começo de que a situação de Jó realmente era diferente, fica o exemplo para que nós possamos notar que nem sempre as coisas acontecem da mesma forma e nem devemos definir o que normalmente acontece como se fosse sempre daquele jeito. Normalmente não quer dizer que é sempre. E no meio disso, ele lembra que antes ele ajudava as pessoas e era respeitado por conta disso. Muitas pessoas são respeitadas e amadas por conta do que fazem, e não delas próprias, não por elas serem pessoas, não por elas em si. Jó escancara isso de forma muito clara. Fica claro que ele não era respeitado por ser Jó, mas ele era respeitado por conta do que Jó podia fazer. E essa situação é mesmo complicada entre nós, seres humanos. Parece que o valor de uma pessoa está naquilo que ela possa fazer ou que ela possa deixar de fazer, e não nela em si. Seria ótimo que pudéssemos rever os nossos conceitos para ajustar melhor a vida, a convivência com as outras pessoas, amar realmente as pessoas por elas mesmas e não por conta daquilo que elas podem fazer. Afinal, nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Independentemente do que façamos ou deixemos de fazer, continuamos sendo. E é claro que devemos tomar cuidado com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos, buscar sim fazer o que é certo e ajudar, claro, sempre que estiver em nós a possibilidade de fato ajudar. Mas isso não pode ser mais importante do que o que nós somos como pessoas. Um ímpio também pode ter boas ações socialmente falando e ainda assim ir completamente contra a vontade do Senhor. E alguém que busca a vontade do Senhor pode ter uma série de limitações a ponto de poder fazer muito pouco de fato para ajudar. Nós lembramos da oferta da viúva pobre, que Jesus disse que deu muito mais do que todos aqueles que estavam ofertando naquele momento. Porque os outros deram daquilo que estava sobrando, e ela deu tudo o que tinha. Nós lembramos dessa história, muitas vezes gostamos de citar, mas nem sempre levamos em conta para aplicar nas nossas relações com as outras pessoas, porque pode até ser que alguém faça muito pouco, mas talvez essa pessoa que está fazendo pouco esteja fazendo tudo o que ela pode fazer de fato. Nós precisamos aprender a levar isso em conta e praticar de fato essa realidade. Mesmo não podendo fazer mais nada e agora sendo visto então de outra forma, não sendo mais respeitado como era antes, Jó então começa a questionar se ele realmente seria como o ímpio que faz tanta coisa contra a vontade de Deus e tenta então esconder aquilo que ele fez de errado. Mas ele não se reconhece assim. E ele era pecador como qualquer outro ser humano é, mas ele não seguia para o caminho do ímpio. Antes ele tentava mudar as coisas e viver de acordo com a vontade do Senhor.
E mesmo assim ele era acusado ali pelos seus amigos como se ele fosse ímpio e merecesse passar por tudo que ele estava passando por conta de algum erro na sua vida. Ele chega a pedir para que mostrem para ele de forma clara qual é a acusação, qual é esse erro, para que ele possa então se defender, pois ele não identifica o que ele tenha feito errado na vida dele para viver daquele jeito e então estar sofrendo tudo que estava sofrendo porque fez alguma coisa errada. Ainda que seus amigos continuem entendendo o que eles pensavam, eles já não conseguiam mais argumentar com Jó. E aparece um novo interlocutor nessa história, alguém mais novo, que parece até mais revoltado. E ele então começa a reclamar que Jó, na sua tentativa de se justificar, dizendo que não tem erro, coisa nenhuma, ele está se tornando ele próprio justo e dizendo que Deus está errado. Porque se o ímpio sofre, se Jó está sofrendo, é porque ele fez alguma coisa de errada. E se ele nega, então, que fez alguma coisa de errada, Deus está errando com Jó, então, porque todo ímpio que faz coisa errada sofre. Ele ainda chega mais radical nessa ideia, nesse pensamento, se nós formos observar o que ele começa a argumentar, porque ele quer de fato defender que não, tem erro sim e acabou, onde já se viu. Tem que admitir teu erro e fim de papo. Ele ainda vai fazer a sua argumentação, nós vamos ler ainda, mas é mais um que ainda não entendeu que o plano do Senhor vai muito além daquilo que nós podemos definir, achar que é desse jeito sempre e acabou. E que é possível sim, ele não tinha entendido que é possível passar por problemas, para que o nome do Senhor seja glorificado mesmo no meio disso. O cego de nascença, quando perguntaram para Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Quem fez coisa errada? Sempre tem que ter alguma coisa errada para que aconteça uma coisa dessas. Como é que o cara é cego de nascença? Alguém errou. Então, quem pecou? E Jesus disse, não, isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Então, mesmo passar por angústias, privações, dificuldades, pode inclusive ser para manifestar algo da parte do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E não apenas o troco por uma vida que segue contra a vontade do Senhor. Que nós possamos, então, discernir melhor o que o Senhor tem para, de fato, fazer antes de definir com base naquilo que nós já achamos que nos parece certo. A resposta certa mesmo só vem do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.